muito boa noite para você que está em casa e nos acompanha ao vivo nesse momento de todo o Alto Vale do Itajaí para mais um Esporte RBA nesta segunda-feira, começando mais uma semana aí recheada de informações no mundo esportivo. Portanto, veja aí o que é destaque no programa de hoje. No Brasileirão, chance dos times catarinenses serem rebaixados cresce no segundo turno. No vôlei, já estão à venda os ingressos para as partidas de Rio do Sul contra o Brasília. Você vai ver ainda como foi a etapa do estadual de futevôlei com mais de 90 duplas em Ibirama. E tem também um bate-papo com o mestre Dumbo, que trouxe um festival internacional de capoeira para Rio do Sul. É realmente muito bacana esse festival de capoeira aí, um dos maiores festivais do estado, vários mestres consagrados aí da capoeira, inclusive internacionalmente, estiveram em Rio do Sul. Programa Esporte RBA começando, você já sabe, se quiser participar com a gente, é muito fácil. É só acessar facebook.com/esporterba, deixa a sua mensagem aí, sua opinião, enfim, seu recadinho que eu tô aqui com o tablet prontinho para ler ele aqui ao vivo no programa, então você pode participar com a gente. A gente começa o programa de hoje falando de futsal, afinal de contas, hoje tem mais uma rodada cheia da Liga Nacional de Futsal. Vamos dar uma olhadinha nos jogos que começam logo mais, olha só. Às 7h15 da noite tem Corinthians contra Sorocaba e mais tarde às 8h15 da noite tem Joinville contra São Paulo, Jaraguá contra Alaf, Orlândia encara o Guarapuava, a Açoeva encara o Moarama e o Carlos Barbosa enfrenta o Concórdia. Lembrando que Jaraguá e Joinville estão muito bem na sua chave, estão dentro do G4, tem tudo para passar para a próxima fase, mas no outro grupo, no grupo B, o Floripa e o Concórdia estão fora do G4 nesse momento, ou seja, precisam muito da vitória aí nessa rodada, precisam vencer para conseguir aí chegar até o G4, ter uma chance de classificação para a próxima fase. Agora a gente fala, continua no futebol, mas a gente fala da bola grande, Campeonato Brasileiro. Olha só, cada vez mais os times catarinenses estão se complicando no Brasileirão, hein? Principalmente na Série A. Na Série B, vocês sabem, né? Criciúma, falou Criciúma, lembrou o quê? Empate. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a 25ª rodada para os times catarinenses. Solta aí os gols na tela. Na Série B, o Criciúma provou pela 9ª vez que é mesmo o time do empate. Agora jogando contra o Macaé fora de casa, Anselmo fez o primeiro para os cariocas nesse chutaço. E o empate veio com Luca. Facinho esse gol aí, né? Mas valeu, para a alegria dos 3 torcedores do Tigre no estádio. O Criciúma é o 11º colocado com 33 pontos. Pela Série A, o Figueirense chegou a 4 jogos sem vencer. Dessa vez o algoz foi o Palmeiras. Depois do escanteio, Jackson apareceu na segunda trave para fazer o primeiro. Gol de coxa, bacana, hein? E o segundo veio de pênalti. Categoria do Zé Roberto na cobrança, no cantinho. Final em São Paulo, Palmeiras 2, Figueirense 0. O Joinville já soma 5 jogos sem vencer. Contra o líder Corinthians em São Paulo, mais uma derrota. Malcom abriu o placar. No segundo tempo, o Wendel ampliou. E para fechar a conta, Wagner Love recebeu, carregou e mandou no canto. Corinthians 3, Joinville 0. A situação da Chapecoense é ainda mais crítica. São 6 jogos sem comemorar uma vitória. O Verdão do Oeste recebeu o Flamengo e amargou mais uma derrota, que começou com esse golaço aí do Paulinho. Que tal? Pegou na veia, hein? O argentino Canteiros aumentou a vantagem carioca. De pênalti, o atacante Bruno Rangel diminuiu, mas a reação parou por aí. E no contra-ataque rápido, Kaique fechou a conta, 3-1 Flamengo. A única vitória catarinense veio com o Avaí, mas foi sofrida, viu? O Goiás saiu na frente com Bruno Henrique. O gol de empate saiu só aos 40 do segundo tempo, com o Emerson de cabeça. E aos 45 veio a virada com André Lima. Mas o lance foi bem esquisito, hein? Olha só. Na bicicleta do Marquinhos, o goleiro defendeu, mas ficou procurando a bola. Aí o André Lima, que não é bobo nem nada, de qualquer jeito botou a bola para a rede. Gol polêmico, mas que valeu os 3 pontos para o Avaí. Final,
2-1 para cima do Goiás. Olha, sobre esse lance aí, ó, minha opinião particular, tá? Foi falta do André Lima, portanto o gol deveria ter sido anulado. Já a opinião do Volney, nosso cinegrafista aqui do estúdio, não foi falta, gol legal, o goleiro deu bobeira ali. O fato é que o juiz não marcou e o Avaí realmente ganhou os 3 pontos, o único time do estado a conseguir vencer tanto na Série A quanto na Série B aí. Vamos dar uma olhada nos outros resultados da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, olha aí na tela. Curitiba perdeu em casa para o Internacional, Ponte Preta venceu bem o Santos 3-1, o Vasco venceu a segunda seguida 2-0 no Atlético Paranaense, Grêmio perdeu em casa para o São Paulo, uma derrota ruim aí, um resultado ruim para o Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro aí, ficou no empate 1-1, e Sport venceu bem, venceu em casa o Fluminense 1-0, uma vitória apertada, mas vitória importante para o Sport. Depois dessa 25ª rodada, vamos dar uma olhada como é que tá a tabela de classificação do campeonato aqui na tela, olha só. Corinthians, vitória atrás de vitória, mais líder do que nunca, tem 54 pontos, 5 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, que é o segundo colocado na tabela. O Grêmio é o terceiro e o Flamengo completa aí o G4. O Flamengo vem muito bem, 26 vitórias seguidas, essa sequência de 6 vitórias só aconteceu 2 vezes em campeonatos brasileiros para o Flamengo, em 78 e em 82. Se o Flamengo chegar à 7ª vitória, e joga agora contra o Coritiba em casa, na verdade no estádio Mané Garrincha, mas é o mandante do jogo, o Flamengo vai chegar a 7 vitórias, aí é a primeira vez na história de campeonatos brasileiros que o Flamengo chega a essa sequência de 7 vitórias. Na sequência, o São Paulo tá coladinho com o Flamengo, tem 41 pontos também, só perde no critério de desempate. Ó, o São Paulo tem uma vitória a menos do que o Flamengo. Aí vem Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos, Internacional e Sport. Como a gente pode ver, nenhum time do estado de Santa Catarina nessa primeira parte da tabela, porque todos os 4 times, vocês vão ver agora, estão na parte de baixo da tabela e caindo cada vez mais, né? Fluminense também vem em queda livre, Fluminense aí é o 11º com 34 pontos, Ponte Preta 12º com 31 pontos, aí vem a Chapecoense. A Chapecoense chegou a ficar por várias rodadas na 9ª colocação, vem em queda livre nesse momento, 6 jogos sem vencer, inclusive o seu técnico Vinícius Eutrópio, sobrenome aí meio difícil de falar, foi demitido hoje, não resistiu a essa sequência aí de 6 jogos sem vencer, foi demitido o técnico da Chapecoense. Cruzeiro, Goiás, 14º, 15º, e aí o Figueirense, pertinho da zona de rebaixamento, é o 16º, mas está empatado aqui com o Curitiba, ó. Também só fica fora da zona de rebaixamento, porque tem uma vitória a mais do que o Coritiba, tem 7 vitórias, o Coritiba tem 6. Aí vem o Avaí, conseguiu a vitória, deu uma respirada, mas ainda está na zona de rebaixamento, é o 18º com 26 pontos, Joinville, o penúltimo, com 22 pontos, e o Vasco, o último colocado, com 19 pontos. A gente decidiu fazer um negócio bacana para você aí de casa. A gente pegou só as rodadas do segundo turno. A gente vai te mostrar como é que estaria a tabela de classificação se o Campeonato Brasileiro tivesse começado nesse segundo turno. Dá só uma olhadinha aqui na tela, olha só, são 6 rodadas até o momento. O Flamengo seria o líder com 6 vitórias, desde que começou o segundo turno só venceu. Segundo seria o Corinthians com 14 pontos, e aí quem completaria o G4? Santos e Atlético Mineiro. Aí o Internacional, São Paulo, Goiás, Grêmio, Coritiba e Atlético Paranaense completariam aí o grupo dos 10 primeiros. Reparem que mesmo no segundo turno, né, nenhum catarinense estaria aí nos 10 primeiros, entre os 10 primeiros. Vamos dar uma olhada então na parte de baixo da tabela. Quem que tá muito mal aí nesse retorno do Campeonato Brasileiro? Palmeiras seria o 11º, Corinthians, o Cruzeiro, desculpa, seria o 12º, aí o Figueirense estaria um pouco melhor. Figueirense, na realidade, é o 16º, Figueirense estaria em 13º com 7 pontos. O Avaí também estaria melhor, estaria na 14ª colocação e não na zona de rebaixamento. Vasco estaria fora da zona de rebaixamento, 15º com 6 pontos, e o Joinville também. Então, apenas a Chapecoense, que nesse momento é o melhor time do estado na competição, apenas a Chapecoense estaria no Z4 aí, entre os últimos colocados. A gente separou também uma outra estatística bacana, que é aquela questão das porcentagens, né? Faltando aí algumas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o pessoal já começa a falar em porcentagem de título, porcentagem de rebaixamento. E a gente vai te mostrar como é que tá esse panorama agora, olha só. Corinthians está com 99% de chance de G4 e 77% de chance de ser campeão. Portanto, Corinthians aí muito bem encaminhado. O Atlético Mineiro tem 50% de chance de roubar esse título aí do Corinthians. O Atlético Mineiro também 93% de chance de G4. Flamengo vem com 50% e aí tem São Paulo com 39% e o curioso é isso aqui, ó.
Palmeiras tem 11% de chance de G4, enquanto o Atlético Paranaense e Santos, que estão atrás do Palmeiras, tem uma chance maior, tem 13% de chance de entrar no G4. Isso porque esse cálculo do matemático, ele leva em consideração a tabela dos próximos jogos. Quantas vezes o time vai jogar em casa e também os adversários, retrospecto dos adversários. Dá uma olhada agora no Z4, os times que têm chance de cair, como é que tá a chance para o rebaixamento. Fluminense ainda tem uma chance mínima, 2% aí de ser rebaixado, mas aí vem 18, 19, 18%, o Cruzeiro ainda tem 18%, Goiás 24% e aqui começa a complicar. Ó. O Chapecoense tem só 19%, tá mais ou menos tranquila, né? Mas aí vem Figueirense com 41% de chance, Coritiba 44%, Avaí 55%, Joinville 81%, realmente tá muito complicada a situação do Joinville, e o Vasco 96% de chance de rebaixamento. Esse é o panorama do Campeonato Brasileiro depois da 25ª rodada. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí porque no próximo bloco a gente vai falar de Campeonato Estadual de Futevôlei, que aconteceu com mais de 90 duplas em Ibirama, e também da Liga Rio-Sulense de Futebol Amador. Portanto, fique com a gente no Esporte RBA. Quem curte esporte, tá aqui.